deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vamos por partes, tá, irmãos? Já abre os áudios de vocês e vamos conversar a respeito desse assunto aqui. Deixa o áudio aberto aí, vamos conversar. Vamos conversar em geral aí com a galera. Então, o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta em meio, irmãos, ou muito próximo da grande tribulação, antes dos anos 70, antes do ano 70, na verdade. E aqui ele faz uma grande exortação ao povo daquela época, os irmãos do, do convívio ali daquela época. Ele diz assim, ele diz essas palavras: olha, deixando, pois, toda a malícia. Então, vamos entender o que ele está dizendo. Deixe a malícia, o engano, fingimentos e invejas e todas as murmurações. Então, prestou atenção. Malícia, engano, fingimento, inveja e murmuração. Pegue aqui a questão. Aí ele fala assim, ó, você deixa isso e desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. Então, preste atenção. Se tem o leite racional aqui, igual ele está falando, não falsificado, é porque também existe o leite racional falsificado. Ele é categórico. Ele diz o não falsificado. Então, se ele diz o não falsificado, é porque também tem o falsificado. Existe o leite racional falsificado, existe o leite racional não falsificado. Então, quando você deseja o não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então, você vai se alimentando de um leite racional não falsificado e você cresce, então, por esse leite não falsificado. Então, existem duas maneiras do ser humano crescer no entendimento, na vida, na sua compreensão, no seu relacionamento, nas suas atitudes. Existem duas maneiras de crescimento. Ou você cresce se alimentando do leite racional não falsificado, ou você cresce se alimentando do leite racional falsificado. Então, são essas duas maneiras. Aí no versículo 3, ele fala assim, olha, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então, tem muita gente, irmãos, que ainda não experimentou a benignidade de Deus. Ele ainda não provou a benignidade de Deus. Por quê? Porque ele não conhece. A pessoa, ela não conhece a benignidade de Deus. O relacionamento que ela tem para com Deus é um relacionamento de humano para humano. Eles entendem Deus da forma humana e não da forma com que Deus ele se revela na sua totalidade real. Eu pensar que Deus ele é humano igual a mim, que ele é capaz de fazer o que é bom e o que é mal, que Deus ele faz o certo e faz o errado, que Deus ele pode acertar e pode errar, que Deus ele pode fazer alguma coisa que lá na frente ele venha se arrepender, ou ele fazer alguma coisa pelo seu próprio interesse. Se eu tenho esse tipo de conhecimento a respeito das coisas de Deus,
eu entro nesse versículo 3. Será que eu já provei a benignidade de Deus, que Deus ele é benigno? Então, quando nós começamos a conhecer, a construir a nossa vida diante de um racional não falsificado, nós vamos conhecer a benignidade de Deus. Mas dentro de algo racional, do leite racional falsificado, provavelmente eu não vou conhecer e não vou provar a benignidade de Deus. Então, no versículo 4 dessa carta, essa carta é muito reveladora, muito orgânica. É dito assim, olha, e chegando-vos para ele a pedra viva reprovada. Por que Jesus aqui ele é pedra viva reprovada, irmãos? Por que ele foi reprovado? Por que Jesus ele é reprovado pelos homens? Ele está dizendo isso para o povo da época, né? A maioria reprovava. E até hoje o povo reprova. Até hoje é reprovado. Por que será que ele é essa pedra viva reprovada? Aí ele fala assim, é reprovada, na verdade, pelos homens. Os homens reprovam o Cristo de Deus. Os homens reprovam, irmão. A maioria das pessoas que se alimenta pelo leite racional falsificado, eles reprovam a pedra viva, preciosa de Deus, porque ela é reprovada pelos homens. Aí é dito assim, ó, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, eu creio que os irmãos estão compreendendo bem o que é você se alimentar do leite racional não falsificado. O leite racional falsificado faz com que eu entenda Deus, eu compreenda Deus como se ele fosse de caráter humano, de caráter duvidoso, de caráter dúbio, como se ele se apresentasse para mim como um ser humano. Então, quando eu orava, irmãos, eu estou falando para mim, eu achava que Deus ele responderia de acordo com aquilo que eu me entendia como humano. Então, se eu fosse bom para Deus, ele seria bom para mim. Se eu conseguisse trazer Deus para mim, ou para minha presença, ou se eu conseguisse me colocar na presença dele dentro de uma igreja, de um culto, se eu chegasse num culto adiantado, fizesse boas declarações de amor a ele na hora do louvor, se eu conseguisse expressar as minhas intimidades com ele na hora do louvor, Deus desceria naquele lugar. Era a forma com que eu entendia Deus. Mas isso, racionalmente, era algo falsificado. Porque era eu que estava criando isso. Não era o que Deus falou. Não era o que Deus tinha ensinado. Porque eu não entendia por causa daquilo que que as pessoas colocavam diante de mim como sendo a vontade de Deus, sendo que aquilo não era. Aí ele diz assim, irmãos, no versículo de número 5, vós também, como pedras vivas, preste atenção, vós também, não pedras mortas, vocês são pedras vivas. Sois edificados o quê? Casa espiritual ou casa carnal? Você é dirigido ou é guiado pela sua natureza carnal ou você é guiado, dirigido pela sua natureza espiritual? Você é casa carnal ou casa espiritual? Então ele diz, vós sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais. Então, por que eu fui edificado, irmão? Com propósito. Qual que é o propósito? Oferecer sacrifícios espirituais. Eu não estou aqui para oferecer sacrifício carnal. Eu estou aqui para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo.